Mas agora, eu tenho muita preocupação, professor Sorno, com o Marçal. Não, eu vou abrir meu coração aqui. Porque você veja que, e para mim, pela proximidade, ele alimentou este sonho de Gustavo Lima. Tchetcherê, tchetchê o cargo. Agora, eu tenho muita preocupação, professor Sorno, com o Marçal. Não, eu vou abrir meu coração aqui. Porque você veja que, e para mim, pela proximidade, ele alimentou este sonho de Gustavo Lima. Tchetcherê, tchetchê o cargo. Ele também alimentou o sonho do Nicolas fora do Brasil. Tanto que hoje ninguém fala mais do impeachment do Moraes, ninguém fala mais da anistia aos presos do 8 de janeiro e já estão envidando esforços para uma PEC que diminua a idade para ser senador e presidente da República e, portanto, ministro do STF e, portanto, presidente do Congresso de 35 para 30 anos. Isso já é uma falha da minha perspectiva. Isso mostra que, mesmo que ele não seja candidato, ele consegue trazer a tentação, né, a maçã para as ervas. Sabe qual é o detalhe? Ele é um cara muito inteligente, ele entende de comunicação, ele entende de redes sociais. Eu diria, até não quero me arrepender, ele é o sofista do mundo contemporâneo. É o cara que mais se enquadra a ideia de sofisma. É o cara que mais se enquadra aquilo que foi na Grécia. Explica para a audiência o que é sofisma, para os nossos 31 mil. Primeiro, o sofisma é um argumento inadequado que não busca a demonstração de uma verdade. Ou seja, ele não busca ser a verdade sobre aquilo que fala. Ele busca seduzir o entendimento do outro para concordar, para ter concordância com ele. E para o sofista, vale qualquer coisa, não é a lógica. Tanto que a lógica aristotélica, ela nasceu no questionamento dos argumentos sofísticos. Ou seja, aí é que a lógica começa a se estruturar. E até mesmo Platão, antes, ele já trouxe os fundamentos da lógica do Aristóteles exatamente porque ele questionava a maneira dos sofistas trabalharem. O sofista, ele trabalha com tudo, em especial com a emoção. Então ele é o sofista contemporâneo no Brasil. Esse é o problema do Marçal. Ele é inteligente. Qual é o grande problema do sofista? Ele não está preocupado com a verdade, não está preocupado com o entendimento, não está preocupado com a construção de algo equilibrado. O sofista está preocupado com duas coisas: convencer o outro, trazê-lo para o seu lado e lucrar com isso. Ganhar o debate. Ganhar o debate, porque é a única coisa que ele quer desde a Grécia Antiga. Então ele é o sofista atual. O problema é que nós precisamos de lideranças que sejam mais esclarecidas para poder olhar para um argumento como o dele e falar: você está me seduzindo, mas eu tenho capacidade de fazer dois cálculos. Primeiro, a configuração de relações de força. E segundo, qual é o meu papel nesse quadro geral estratégico, se eu tenho ou não capacidade. Vamos colocar o Nicolas Ferreira. Genial, mas é um garoto. Ele tem que dar time, tem que dar o tempo para ele chegar na hora certa. Vamos pegar o Gustavo Lima. Ele é um ator que não... Desculpa, ele é um cantor que é maravilhoso e está num ambiente certo do espírito. Ele está à direita, só que ele não tem experiência política. Ele vai comer nas mãos de todos, porque ele não tem experiência política. E tem um detalhe, quando as pessoas falam, o cara precisa ser um ministro com capacidade técnica, são duas técnicas. A técnica é o conhecimento do tema, suponhamos, Ministério da Saúde, conhece de saúde, por ser médico, ou quer que seja, e conhecimento da habilidade política de gerenciar uma equipe de indivíduos que possam trabalhar com a saúde. São duas técnicas. Você pode ter uma e não ter a outra, melhor é ter os dois. Mas se você tiver, por exemplo, a de gestão, você arrebenta sem saber nada de saúde. Qual é o nosso problema? Nós não temos ninguém na saúde que faça isso. Mas só voltando à questão do Bolsonaro, que é interessante, o Marçal, ele traz esse problema. Mas uma coisa para mim é maravilhosa. Tá claro, temos 4 Bolsonaros para concorrer. Nós temos o Bolsonaro, nós temos a Michele, nós temos o Eduardo e poderia até ser o Flávio, que apesar de falar, algumas pessoas falam, temos 4 Bolsonaros. O que isso indica? Que o Bolsonaro ainda é a liderança principal. O problema da direita é deixar de ser mau caráter, invejosa, trapaceira e desleal. A direita tem que fechar e dar um tempo. Vamos virar a página? Vamos, em 2034. Porque agora a gente tem que tirar aqueles que ainda estão aqui, enchendo o nosso saco, do poder,
e depois dar continuidade nas reformas que precisam ser feitas, reformas econômicas e reformas políticas, em especial a reforma política. Não dá mais para ter essa esculhambação. Nós temos que ter uma reforma política para reestruturar o Estado brasileiro e impedir o abuso de autoridade das autoridades que aí estão. Bem. É isso que a gente tem. Então a gente tem que fechar com o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro pega e diz assim, eu sou o candidato, ele tem que ser o candidato, porque o papel do líder não é saber tudo. É não desistir naquilo que ele se propõe. E ele se colocar na frente da bala, dizer, todos que estão comigo, eu os protegerei. Se ele tem essa figura, essa configuração, não sei. Mas eu acredito que sim. Esse é o papel do líder. Então ele tem que ir. Nós temos que fechar com ele. Agora, cair essa imprensa é ridícula. Essa imprensa que nós temos é ridícula. Eu vou falar para vocês. Você falou do sofista para o Marçal. Eu me preocupo porque esse pessoal que faz tudo só pelo debate, eles se acham muito espertos, eles enganam a gente, porque eles ganharam debate. Mas daí quando eles chegam lá, eles veem aqueles que ganham tendo perdido o debate, porque esse povo se acha muito esperto até conhecer o Sarney. Pavinato, eles perdem Eles tudo. são muito gênios até chegar no Sarney. Eu nunca esqueço do Sua Excelência Fernando Henrique Cardoso, quando foi dar uma entrevista, do lado dele estava o Toninho Malvadeza. Esse era bom. Aí ele falou. Aí a imprensa olhou para o Antônio Carlos Magalhães e perguntou, o que o senhor acha? Ele disse, agora vão entrar em campo os profissionais. Quase disse, cala a boca, cara. Você está aqui porque a gente quer. É o que vai acontecer com o Pablo Marçal. Porque ele acha que ele vai seduzir todo mundo, não vai seduzir ninguém. Na hora que ele tiver que lidar, é uma diferença. O Pablo Marçal, ele gosta de andar no inferno. Ele não sabe como é que se comportam os demônios de verdade. E os demônios estão lá. Quando ele chamar os demônios para dançar, ele vai sentir na pele o que é. Por quê? Porque o demônio de verdade não gosta nem de holofote. Ele gosta de poder e dos deleites que o poder traz. E para conseguir isso, o cara tem que ficar na sombra. Não fica no holofote. Então ele vai ser apenas um pau mandado desses caras. Mas só para fazer um comentário sobre essa mídia. Qualquer indivíduo que tivesse ouvido o que foi falado ali, não, só se eu sair for ministro chefe da Casa Civil. Ele não pode exercer nenhum cargo, não é possível que ele não estuda, se ele está inelegível, ele não pode ocupar nenhum cargo. A inelegibilidade é a impossibilidade de ocupar qualquer cargo político. Aí vem na somatória. Público, aliás. Uma imprensa que uma vez falou assim, Sua Excelência, o Bolsonaro, ele fechou a fronteira com todos os países da América do Sul. Só não conseguiu ainda fechar a fronteira com o Chile e com o Equador. Aí depois essa mesma imprensa fala coisas como, por exemplo, como todo mundo sabe, na bandeira brasileira está escrito independência ou morte. É a mesma imprensa que faz isso. E foi lá, aí vai lá, não, ele vai só se eu sair ministro-chefe da Casa Civil. E todo mundo embarca. Não é possível que ninguém viu que ele estava de gozação, como você falou. Mas fazem isso por quê? Porque querem difamar o presidente, porque sabe que o presidente é a maior força política da direita, adora o Tarcísio. Mas o Tarcísio, inclusive, ele tem que pensar estrategicamente. É importante para o xadrez da direita que ele continue em São Paulo, porque São Paulo é a locomotiva do Brasil. Não à toa São Paulo é tão roubado pelo restante. Não é governo, é aquele povo que pega a fichinha do programa e manda, olha, quero mandar um beijo para o Kiko, um beijo para o Zinho, um beijo para o Lindo e um beijo para o Branco. Professor, eu acho que o Bolsonaro já vem dando os recados. Primeiro, candidato é Jair Bolsonaro. E ele falou nessa entrevista que, em ele não podendo ser candidato, será candidato que tiver melhor nas pesquisas entre a esposa Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Eu acho o Flávio um nome menos possível, porque vai ser mais complexo dentro do jogo político lá na frente, apesar de achar que ele tem essa capacidade. Mas acho que a disputa fica entre Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. E os dois já vêm dando esses sinais, fazendo relações internacionais, conversando, trabalhando internamente, viajando, participando de reuniões dentro do PL. Concordo com o senhor. Tarcísio, candidato à reeleição, importantíssimo no tabuleiro da direita, ganhando aqui no estado de São Paulo. 2030 a gente tem uma peça importante que é Tarcísio. E trabalhar os outros partidos para o Senado, junto com o PL. Essa é a estratégia, eu acho que o Bolsonaro já vem dando essas dicas, porque há algum tempo ele sequer falava na possibilidade da Michele e do Eduardo. Olha, meus queridos, agora são 14 horas. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente.
Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.